entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. E no programa de hoje temos aqui essa enfermeira, professora, mestre em ciências da saúde e especialista na saúde da criança. Seja muito bem-vinda, Rosiane Carvalho. Obrigada. Aí você pega o leite e passa lá. E novamente, de novo, a minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável, futura mamãe da Isabela e da Isadora, doutora Fernanda Castro. Aposto que você sabe mais mitos do que verdades sobre a amamentação. Com certeza, nesse bate-papo a gente vai desvendar inúmeros mitos. Eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som, porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Então, vamos lá. Rosiane, fale para nós, qual que é a importância do leite materno para a criança, para a mãe, para essa vida que está nascendo? Por que ele deixa a criança tão mais forte? Bom, um dos principais motivos que torna o leite materno tão importante para a criança é que ele funciona como uma vacina natural. É como se a mãe passasse, através do seu leite, as células de defesas que ela tem para a criança. Além disso, um outro motivo que torna o aleitamento materno tão importante é que o leite materno contém todas as substâncias e nutrientes que são necessários, essenciais para o crescimento e desenvolvimento saudável do bebê nos seus 6 primeiros meses de vida. E uma curiosidade, Felipe, que eu não sei se você sabe, o leite materno ele é suficiente para a criança durante os 6 primeiros meses. Então não precisa de papinhas, arroz, feijão, bananinha amassada. Não, e inclusive até a água, porque muitas mães acreditam que o bebê precisa tomar água, né, para matar a sede. Mas o leite materno, ele tem 2 fases ali. A primeira fase, no início da amamentação, quando a criança começa a sugar esse leite, é a fase que sai um leite mais ralo, que é um leite rico em água que vai matar a sede do bebê. E na segunda fase da amamentação, vai sair um leite mais grosso, e que é o leite rico em nutrientes, que é o leite que vai matar a fome do bebê. Por isso que é importante que o bebê mame num seio até esgotar o leite desse seio, até o seio ficar murcho mesmo, para a mãe trocar de seio. Porque às vezes tem mães que colocam os bebês no seio durante um tempo e aí quando dá, 10, 15 minutos, elas já acham que já deu e troca. E aí acaba que esse bebê fica sem os nutrientes, né, que são tão importantes para o seu crescimento e desenvolvimento. De uma maneira bem leiga, tá? É como se ele estivesse bebendo o soro do leite e depois ele bebesse o leite. A gordura do leite. A gordura do leite. É bem isso. Inclusive tem uma historinha que contam, eu não sei se é verdade, mas para ilustrar, que antigamente, na época da escravatura, né, as senhoras, elas costumavam a ter suas amas de leite, né, que eram as escravas, e estabeleceram uma regra que o primeiro leite, assim, tinha que ser do filho dessas senhoras e só depois que ele mamasse podia mamar os filhos das escravas. E aí começou a se observar que os filhos das senhoras poderosas, eles estavam ficando muito mais fracos do que os filhos das escravas. Por quê? Porque os filhos das escravas ficavam com essa parte mais gorda do leite, que é a parte dos nutrientes. Olha só! É uma historinha, assim, interessante pra gente entender como que funciona isso, né? Fica a dica, explorar dos outros tem suas desvantagens significativas. Pois é. Não vamos atrapalhar, não vamos explorar o amiguinho. E tem também a orientação, né, Rose, de colocar pra mamar, e aí o neném dormiu ou cansou e tal, de voltar naquela mesma mama, né, pra conferir se ela esvaziou mesmo ou não, né? Sim. Provavelmente porque ainda talvez tenha ficado muitos nutrientes, Sim. a parte de gordura. Isso então, se mesmo. o neném mamar antes daquele ali, vai esvaziar para depois passar pro outro. Isso. Né? E algumas mães perguntam, quanto tempo, né? Como que eu vou saber quando que eu tenho que trocar de mama?
as mães sentem. Eu nunca amamentei, mas eu já ouvi muitos relatos de mães que sentem mesmo a sua mama esvaziar. Elas sentem quando a mama fica mais murcha, assim. E aí você pode trocar, ou então na próxima mamada, se a mama já tiver esvaziado, você coloca o bebê na outra mama. E tem uns bebês que são espertinhos também, né? Que eles começam a rejeitar aquela mama, você pode saber que é porque acabou o leite daquele jeito. Mas às vezes também a gente precisa dar uma insistida, porque existem algumas diferenças, às vezes até no próprio bico do seio materno, e acaba que às vezes o bebê se adapta mais a um lado do que ao outro. E aí por isso ele fica preguiçoso com o outro lado. E aí toda vez que a mãe coloca, ele fica chorando, reclamando, e ele aceita melhor só o outro lado. Mas é importante que essa mãe insista para esse bebê mamar dos dois lados. Por quê? Porque quando ele mama, o próprio ato de sugar do bebê é como se ele incentivasse, estimulasse a mama a produzir mais leite e não deixa que o leite fique empedrado naquela mama, que é o que causa a famosa mastite, né? Que todas as mães têm medo, que é quando o peito inflama, empedra, que elas falam, e fica muito dolorido, pode dar às vezes até uma infecção. Então, assim, é muito importante que o bebê mame nas duas mamas justamente por isso, para garantir que elas vão estar sempre ali atuantes para não deixar acontecer isso. E se tiver acontecendo essa questão da seletividade, né, pela mama e tal, poderia retirar o leite dessa mama e dar de colherzinha ou de copinho pro bebê? Até pode, mas, na minha opinião, se você insistir com o bebê e colocar ele ali na posição correta e dar, digamos assim, uma forçadinha, né? Claro que sem prejudicar o bebê, sem maltratar, mas assim, insistir, ele acaba pegando. Às vezes também, muitas mães têm preconceito com o bico de silicone, que é aquele bico que você compra na farmácia e você coloca em cima do seu bico, né? E ele faz um bico mais pontudo, assim, mais bicudo mesmo. Porque algumas mães têm o bico do seio invertido, às vezes o bico é muito pequeno e a criança não consegue abocanhar ali. Eu, particularmente, eu acho assim que a mãe ela deve insistir, sim, tentar sem esses, digamos, coadjuvantes da amamentação, mas se ela não estiver conseguindo, eu não vejo problema. Eu acho que é muito melhor ela amamentar a criança com o bico de silicone do que ela partir para uma fórmula ou para um complemento porque ela não conseguiu amamentar. A gente falou que o bebê não precisa de nenhum complemento alimentar, né? Sim. Mas a mãe, nesse processo de amamentação, ela precisa de algum complemento alimentar ou de ter alguma dieta diferenciada? O principal é a mãe ter uma alimentação saudável, né? Comer verdura, legume, fruta, arroz, feijão, carne, tomar leite, né? O líquido é muito importante e o cálcio também, porque é um dos principais componentes do leite. Ingerir gorduras, de preferência gorduras de origem vegetal, né? Assim, gorduras boas, mas também ingerir as gorduras de origem animal. E uma curiosidade, Felipe, é que existem alguns mitos em relação à amamentação. Muitas mulheres falam que tomar suco de uva, tomar cerveja preta, que isso ajuda na produção do leite materno. Isso são mitos. O que vai ajudar a aumentar essa produção é o líquido. Seja ele em forma de suco, de água, né? Lembrando que as bebidas alcoólicas não são recomendadas durante o período de amamentação. Então fica aqui aquele alerta. O álcool não vai passar para o bebê, né? Mas não é recomendado, senhoras mamães, senhoras futuras mamães. Outra coisa que é interessante a gente lembrar é que tem algumas medicações, na verdade a maioria delas, que são contraindicadas para quando a mulher está amamentando, não só por poder passar a medicação pelo leite para o bebê, mas também porque algumas até desestimulam a produção de leite. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Assim, eu como médica, né, tenho que tomar cuidado ao prescrever uma medicação para uma mãe que está amamentando, para também não atrapalhar esse processo. E as mães precisam tomar cuidado de sempre conversar com o seu médico antes de tomar qualquer tipo de medicação, né? Confirmar se esse medicamento é indicado ou contraindicado e não fazer nada sem consultar o profissional. E já que a gente tá falando de mamães agora, né? A gente entrou num papo aqui mais maternal. A amamentação traz algum benefício para a mulher,
pra mamãe ou pra essa relação de futura mamãe com o bebê? A amamentação, ela vai trazer, assim, vários benefícios, inúmeros, né? Mas eu queria ressaltar 2 deles. O primeiro, que é tanto para a mãe quanto para o bebê, é que a amamentação, existem estudos já que comprovam que a amamentação aumenta, facilita a criação do vínculo entre a mãe e o bebê, né? Não é apenas um momento de simplesmente alimentar a criança. É um momento em que a mãe e a criança, elas trocam olhares, elas trocam carícias, tem um momento do toque. Então, estudos que acompanharam crianças que foram amamentadas mostram que essas crianças, elas tiveram um melhor desempenho em alguns aspectos, principalmente emocionais, durante a sua vida adolescente ou adulta. E mostra que essas crianças, elas se sentem muito mais protegidas enquanto elas são amamentadas pelas mães. Agora, um benefício particular para a mãe é que amamentar ajuda a emagrecer. Olha só! O ato de amamentar, ele estimula, produz alguns hormônios que vão ajudar o útero, digamos assim, voltar para o lugar, né? Porque ele estava um pouco dilatado, né? Então ele vai começar a diminuir e voltar ao tamanho normal dele. E além disso, vai produzir outros hormônios que vão ajudar essa mãe na perda de peso mesmo, a conseguir voltar ao seu peso normal, que é uma coisa que a maioria das mulheres preza muito, né, por isso. Isso me fez lembrar até uma conhecida nossa, né, amor? Que ela tava acima do peso quando engravidou. Tava bem acima do peso quando engravidou. E no processo de amamentação ela deu aquela emagrecida que todo mundo até... Que ela nunca tinha conseguido com nenhuma outra forma, digamos assim, Exatamente. Né? Só que, ao mesmo tempo, quando ela parou de amamentar, ela ganhou o peso todo de novo, né? Então, assim... Para conseguir manter o peso, ela tem que manter uma vida ativa, uma vida saudável, né? Então, é uma forma aí de ajudar, mas também não é a resolução dos problemas da vida, né? E você acabou de tocar num ponto que seria a próxima pergunta. Quando que a mãe deve retirar o leite materno? Essa é uma grande curiosidade, assim, é uma questão um pouco polêmica. A primeira coisa que as mães precisam entender é que essa criança, ela precisa mamar durante os primeiros 6 meses, apenas o leite materno, né? E a partir desses 6 meses, a amamentação, o aleitamento materno, ele não deve ser interrompido, mas sim complementado. Então, a partir dos 6 meses, a mãe, ela deve procurar uma pediatra ou uma enfermeira que possa orientá-la com relação a essa complementação. E aí é quando ela vai começar a introduzir, por exemplo, as frutas, papinhas de legumes e até chegar mesmo numa alimentação mais sólida para essa criança. Não existe, assim, um consenso de quando a mãe deve interromper de fato esse aleitamento materno. Mas eu acho que isso é muito pessoal, assim, individual. É muito individual, Sim. né? De criança para criança, de mãe para mãe. Sim, eu acho assim, também a gente não deve ser tão extremista, assim, a ponto... Eu vejo mães que às vezes amamentam suas crianças até 4, 5, 6 anos. Eu acho que não tem necessidade de amamentar até uma idade, assim, tão avançada, né? Mas também acho que não tem que ser interrompido com 1 ano e meio. Não tem uma regra, né? Cada mãe vai ter a sua relação com o seu bebê, as suas condições, as suas necessidades. E eu só queria aproveitar, Felipe, já que a gente está falando sobre interromper a amamentação, e falar de um assunto que é a questão do final da licença maternidade e o retorno para o trabalho, né? Porque nós estamos falando de um país onde a maioria das mães que tem o direito à licença maternidade tem esse direito de apenas 4 meses, né? A gente tem alguns casos que a licença ela é postergada para 6 meses, mas a maioria são 4 meses. E aí, o que fazer nesses outros 2 meses que ainda faltam para a criança manter o aleitamento materno exclusivo? Então, é uma coisa muito importante que essas mães precisam saber é que existe uma lei que ela permite que a mulher que estiver amamentando, depois que ela retorna ao trabalho, ela tem 1 hora dentro dessa carga horária de trabalho que ela pode sair para amamentar ou que alguém pode estar levando a criança para ela estar amamentando. Ela pode dividir essa 1 hora em 2 períodos de meia hora, às vezes antes e no final do trabalho, por exemplo, ou no meio do período de trabalho, enfim. A mãe se organiza para isso, mas isso é está previsto na legislação brasileira, é um direito que as mães têm. Além disso, essa mãe, ela pode estar retirando esse leite, ordenhando esse leite por meio de uma ordenha manual, ou às vezes a gente tem até algumas bombinhas, né, que ajudam a tirar esse leite.
e ela pode estar tirando esse leite e armazenando esse leite para a criança tomar depois, enquanto ela estiver ausente no trabalho, né? Esse leite, aí ela pode escolher se ela vai dar o leite no copinho ou se ela vai colocar na mamadeira, né? A gente não recomenda muito a mamadeira porque ela pode confundir a criança, mas principalmente, essa confusão acontece principalmente nos primeiros dias de vida da criança, primeiros meses, né? Eu acredito que quando a criança já tá nos 4 meses, não tem mais esse perigo de confusão do bico, né? Porque o bico de silicone da mamadeira é muito mais fácil, digamos assim, de mamar do que o bico do seio da mãe, né? Então, por isso essa confusão. E como deve ser feito esse armazenamento desse leite? Bom, é importante que ela faça uma higiene ali do seio materno, né? Ela deve pegar um vidro que tenha uma tampa que vede de fato o vidro. Um exemplo seria um vidro de maionese, por exemplo. Mas, antes disso, essa mãe ela precisa lavar bem esse vidro e depois ela vai ferver ele na água e deixar ele secar naturalmente, sem colocar pano de prato ou toalha lá dentro. Ele vai secar sozinho. E aí, quando ele estiver seco, ela vai retirar o leite do seio materno e vai armazenar esse leite bem tampadinho na geladeira. Ele pode ser armazenado durante 12 horas e no congelador ele pode ser armazenado por até 15 dias, tá? E a mãe ela pode ir tirando o leite num recipiente, por exemplo, e depois guardando no outro recipiente, por exemplo. E vai congelando ou guardando na geladeira. Agora, como é que essa mãe vai fazer para tirar esse leite, né, congelado ou gelado e dar para a criança? É recomendado que o leite ele não seja aquecido no micro-ondas, nem direto no fogo, porque ele pode perder algumas das suas propriedades. Então, a gente recomenda que a mãe aqueça esse leite no banho-maria, de preferência com a água quente já desligada, e vá aquecendo ali e dê para a criança. E aí o leite que sobrar dessa mamada, ele deve ser descartado, né? O leite que sobrar na mamadeira ou no copinho deve ser descartado e o outro leite que estava ali armazenado, ele pode continuar sendo dado durante esse tempo de validade. E é importante também que assim que a mãe tirar o leite e guardar ele no frasco, ela deve identificar o frasco com a data, né? E o horário que ela tirou para ela conseguir acompanhar essa validade. A mãe ter esse controle, né, do leite para saber se o leite está fresquinho para o filho. Isso, porque lembrando, na geladeira ele vale 12 horas e no congelador 15 dias. Atenção, mamães, atenção. As únicas situações assim que a mãe acaba tendo que dar uma fórmula ou que acaba tendo que complementar de alguma forma antes dos 6 meses, seria se realmente a criança estiver rejeitando, né, mesmo, insistindo e tudo, ou se a criança, mesmo ela amamentando da melhor forma, fazendo tudo direitinho, a criança não estiver ganhando o peso suficiente, né? Que tem algumas que realmente precisam suplementar. Mas isso deve ser avaliado por um pediatra, né? Assim, por profissionais de saúde experientes nessa área, né? Sim. A enfermeira também, né? Faz consulta de puericultura, não faz? Sim. Então, assim, essa avaliação, né, do profissional de saúde para avaliar o desenvolvimento da criança. Porque tem mãe, não, meu filho tá ficando magrinho, mas às vezes já ia perder um pouquinho de peso mesmo naquela idade, ou então não ganhou peso e a mãe tá achando que não, né? Então, assim, tem que tentar ir insistindo até passar por um profissional de saúde para realmente ter uma avaliação mais completa. Sim, existem algumas situações específicas, assim, em que essa mãe vai precisar suplementar antes dos 6 meses de qualquer forma, né? Às vezes foge do controle dessa mãe, do controle dos profissionais de saúde e essa suplementação, ela precisa acontecer. Mas eu só queria ressaltar aqui um outro mito que às vezes acontece, é que muitas pessoas às vezes falam, às vezes a mãe acredita que tem diferença entre os tipos de leite, né? E que tem mães que têm o leite fraco. Esse leite fraco, ele não existe. O leite da mãe sempre vai ser um leite bom e suficiente para esse bebê. Quando acontece a necessidade de suplementação, são outras situações específicas, aí vai depender do metabolismo dessa mãe, do bebê, e são coisas mais complexas que não dá pra gente detalhar aqui, mas não existe leite fraco. Então eu acho que assim, a partir do momento que a mãe acreditar nisso, que o leite dela é forte e é suficiente para esse bebê, vai ser mais fácil para ela ficar mais engajada e mais determinada, conseguir e manter essa amamentação. Sim, porque falam que
que dói bastante, né? Principalmente no início, se acontecer rachaduras, principalmente, né? Sim, não é fácil. Quando a gente se torna mãe, a gente já se torna uma guerreira, né? Porque a partir do momento que você começa a gerar um filho, você já se torna uma mulher muito guerreira e vitoriosa. E eu acho que cada fase do processo de maternidade é uma fase de luta e de vitória. E a amamentação é uma dessas fases, que a mãe precisa lutar mesmo, tá determinada e não ceder nos primeiros momentos porque não deu certo. Uma coisa muito importante é que se elas não estão conseguindo amamentar os seus filhos adequadamente, elas estão tendo qualquer dificuldade, elas precisam procurar um profissional de saúde, uma enfermeira consultora de amamentação, ou se ela for no próprio PSF e pedir ajuda para a enfermeira lá, eu tenho certeza que ela vai conseguir ter um sucesso maior nesse período. Então peçam ajuda, não tenham vergonha, não tenham medo e peçam ajuda para a pessoa certa, né? Porque às vezes a gente pede ajuda uma pessoa, vizinha. Às vezes até a mãe, a avó tem muita boa vontade, mas às vezes elas não têm tem experiência, mas não tem o conhecimento técnico científico para estar orientando essa mãe, e às vezes por isso ela fica frustrada e desanima. Às vezes até pode prejudicar o bebê ou ela mesma, né? Sem querer. Sim, porque acaba que é uma fase muito tensa, assim. Igual a Fernanda falou. Às vezes o bebê tenta, aí ele não consegue, ele desespera e chora, e grita muito, e aí o seio da mãe já tá doendo, e às vezes já tá ferido, porque o bebê sugou do jeito errado ali e acabou provocando uma rachadura, que é o que a gente chama de fissura mamária, né? E aí acaba que fica muito estressante pra essa mãe. E aí ela tá com os hormônios, assim, à flor da pele, literalmente, né? Então, ela precisa de um apoio, ela precisa de um suporte, de alguém que entenda isso e que possa abraçar ela e ter paciência, ter sabedoria para poder ajudar ela nesse momento. Fica aqui aquela ressalva, né? Profissionais de saúde, pessoal, estudaram para isso. Os bons profissionais de saúde podem te orientar. Ou te indicar alguém, né, que vai poder Sim. te orientar da melhor forma. Na cadeia acadêmica, na cadeia hierárquica de saúde, a sua vizinha e a sua mãe, se não são profissionais de saúde, não estudaram mais do que enfermeiros, nutricionistas, médicos. Então, assim, poxa, deem aquela atenção aos profissionais de saúde, aos bons profissionais de saúde, aqueles que não são charlatões. Pesquisem nos conselhos para ver se eles estão registrados no conselho, se eles têm certificações adequadas, se eles realmente estão falando a verdade sobre aquilo que eles estudaram, para não botar o seu maior patrimônio, que vai ser seu filho ou sua filha, na mão de um charlatão. E só pegando o gancho das fissuras mamilares que nós acabamos de falar, esse é um dos maiores medos que as mães têm, né? Porque realmente dói muito, é muito incômodo e isso dificulta muito o processo de amamentação. E muitas mães perguntam, nossa, o que eu faço para evitar que eu tenha essas fissuras? Como que eu posso impedir? Tem alguma coisa que eu posso fazer durante o período de gestação para já preparar o meu corpo para isso? E a resposta é, não tem uma fórmula mágica, assim. Durante a gestação, você precisa cuidar de você, da sua saúde, se alimentar bem. Uma contraindicação é a questão dos hidratantes corporais. A gente não indica que as mães passem hidratantes corporais na região das mamas, do mamilo, porque eles vão afinar a pele do mamilo e isso pode predispor às rachaduras, né? Facilitar. Outra questão também é que quando a criança já estiver mamando, na hora que a criança estiver sugando e a mãe quiser tirar a criança do peito, interromper essa amamentação, é importante que a mãe não tire a criança de uma vez, a boca da criança de uma vez, senão isso vai criar uma pressão negativa ali e pode ajudar a causar uma fissura também. Então, como que a gente recomenda? Que a mãe pegue o seu dedo mindinho e coloque no canto da boca da criança, como se fosse assim, enganar a criança para trocar o mamilo pelo seio. E aí, aos poucos, ela vai tirando essa pressão e aí ela consegue... Troca o dedo. Exatamente. Aí ela consegue desprender a boca da criança sem lesionar. E aí também, uma outra recomendação é que depois de cada mamada, que a mãe pegue o próprio leite materno e espalhe ele ali em volta do mamilo, que isso ajuda a hidratar também, a evitar fissuras, ou até quando elas já estão instaladas, isso ajuda a cicatrizar mais rápido.
Hoje a gente recebeu uma pergunta de uma das ouvintes e seguidoras para a doutora Fernanda. Doutora, tenho hipoglicemia e estou amamentando. O que devo fazer para não sentir fraqueza? Silmara Ardoim. Então, da mesma forma como as pessoas que não estão amamentando, né? Para a gente tratar uma hipoglicemia, a gente tem que se alimentar de forma mais frequente e comer pequenas quantidades e evitar os carboidratos simples, que são açúcares, farinha branca, arroz puro. Então, os carboidratos simples puros devem ser evitados, porque eles vão ser absorvidos muito rápido e vão piorar a hipoglicemia. Então, tem que tentar preferir os alimentos integrais, ou se for comer algum carboidrato simples, né? Tipo pão, macarrão, arroz, bolacha, ou o próprio açúcar, né? Doce, alguma coisa assim. Não comer só o carboidrato. Colocar uma proteína junto, ou alguma gordura boa junto. Então, por exemplo, se vai comer um pão, coloca um ovo ou uma carne, ou toma um leite junto. Ou então, por exemplo, tá na hora do almoço, almoça, né? De forma completa. Come salada, come legume, come carne, arroz, feijão, e não só o arroz, por exemplo. A gente no episódio 2 falou sobre diabetes gestacional, né, com a doutora Lívia. Uma mãe que teve diabetes gestacional ou que é diabética, ela tem que ter alguma precaução, ela tem que ter uma atenção diferenciada no processo de amamentação dela? Então, quando o neném de uma mãe que teve diabetes gestacional ele nasce com um risco maior de ter uma hipoglicemia, porque ele está acostumado com um ambiente com muita glicose, muita insulina, ele está produzindo muita insulina. Então, a gente precisa tomar cuidado para o bebê não fazer hipoglicemia mesmo. No hospital, a gente até tem formas de testar e tudo, mas para não ter que ficar picando o dedo do neném toda hora, é recomendado, assim que o bebê nasce, amamentar pelo menos a cada 2 horas, para depois passar para as 3 horas mínimas, né? Que costuma orientar de amamentar recém-nascido. Justamente para o bebê não ter uma hipoglicemia, não cair demais a glicose, o açúcar do sangue do bebê, e ele estar dormindo por isso. É lógico, não é para criar uma neura de ficar acordando o neném toda hora. Mas um recém-nascido que tem esse risco, né, da mãe, esse risco aumentado, a hipoglicemia, que é da mãe ter tido diabetes gestacional, nos primeiros dias de vida, o diferencial que tem que se fazer é esse. Ô Felipe, só lembrando que a doutora Fernanda falou sobre o intervalo mínimo entre as amamentações, essa é uma dúvida que as mães têm também. De quanto em quanto tempo que eu devo amamentar o meu bebê? E a resposta é que o aleitamento materno, ele deve ser em livre demanda. O que é isso? Quem decide a hora de mamar é o bebê. Então, a hora que ele quiser, ele mama, o tempo que ele quiser, e ele é que manda no jogo e pronto, tem que ser assim. É claro que a gente tem que tomar o cuidado de não deixar que o bebê fique mais de 3 horas sem amamentar, para que não ocorra esses casos de hipoglicemia, como a doutora Fernanda falou. Mas não precisa ter um horário regradinho, assim. A criança vai chorar quando ela sentir fome e você coloca ela no peito e deixa até a hora que ela cansar e não aguentar mais e ficar satisfeita. Principalmente nos primeiros meses, né? Normalmente depois a própria criança consegue, algumas crianças, né, conseguem estabelecer um período de tempo que vai mamar, às vezes mama mais durante o dia, menos durante a noite, porque também o leite passa a sustentar ela mais, porque ela fica mais fortinha, consegue mamar mais tempo, não cansa tanto, né? Então ela consegue mamar o suficiente para nutrir ela por várias horas, né? Mas assim, no início, né, quando o bebê tá muito pequenininho, tem que realmente amamentar, né, mais vezes. Da mãe que é diabética DM1 ou LADA, ela tem algum asterisco, como disse a doutora Lívia? Alguma estrelinha? Estrelinha. A gente tem que ficar atenta, tanto em quem tem hipoglicemia, quanto em quem tem diabetes de qualquer tipo, com as hipoglicemias, realmente. Porque como o bebê tá sugando ali, né, o líquido e os nutrientes da mãe, ela tem que estar bem nutrida para conseguir nutrir esse bebê. Se ela tá com uma glicemia baixa, então ela tem pouca reserva de glicose no sangue, e o bebê tá puxando ali, ou seja, tá estimulando em formar mais leite, pode piorar o risco dela, aumentar o risco dela fazer uma hipoglicemia.
Então, ela tem que estar se alimentando regularmente, se for o caso, né, de uma diabética tipo 1 ou outros tipos autoimune, ou uma diabética tipo 2 que já usa insulina, tem que estar sempre monitorando a glicemia. E quem, fora a insulina, né, usa alguma outra medicação, ou não usa insulina, usa só comprimido, tem que verificar também com o profissional de saúde qual medicação que pode ser usada durante a amamentação. Entendi. Então fica aí aquela estrelinha para os nossos amigos e ouvintes com DM1 ou outros tipos de diabetes. Consultem seus médicos ou as suas enfermeiras sobre a sua medicação. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no programa de hoje tivemos essas duas futuras mamães trocando altas ideias nesse papo super saudável aqui sobre amamentação. Acho que foi bem nutritivo o papo de hoje para os futuros bebês, muito informativo para as futuras mamães ou para as mamães. Novamente, seja muito bem-vinda, Rosiane. Que seja o primeiro papo saudável de muitos papos. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Minha musa da podosfera, eu não preciso nem dizer que seja sempre muito bem-vinda, porque... Já faço parte desse podcast. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, iniciativasaudável.com. Compartilhem e escutem todos os nossos episódios. Quando você tá lavando aquela louça, quando você tá viajando, você, sua família, ou viajando a trabalho, liga o podcast. Você tá caminhando, que é uma atividade física maneira, você tá na esteira, você tá na bicicleta, você tá na academia. Ao invés de ficar naquele playlist repetitivo que você já sabe de qual é salteado, liga aquele podcast que vai ser muito mais saudável. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. Aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.